Olá, boa noite. Os senadores repercutiram hoje a decisão do presidente Jair Bolsonaro de suspender o uso de radares móveis em rodovias federais. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. O objetivo é evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade, ou seja, os radares não estariam sendo utilizados para promover a educação no trânsito. Como policial, muito tempo de trânsito como eu fui, eu não fazia isso para gerir, para aumentar a arrecadação do COTRAN, do governo federal, do governo estadual, municipal, através de multas, sim para preservar vidas. Eu vejo de uma forma de depreciação, uma forma de desqualificação. Se o radar móvel existe e é carimbado como sendo uma indústria da multa, nós temos que avaliar o seguinte: ele é mal visto pela quantidade de multas ou pela legitimidade dessas multas? Elas são devidas ou não? Porque se não forem devidas, a conversa é outra. Mas o que se reclama são as quantidades de multas que são aplicadas quando acontece o quê? Quando acontece uma infração a uma lei. A Polícia Rodoviária Federal disse em nota que ordenou que seus servidores adotem as providências necessárias para o imediato cumprimento da decisão. A suspensão se aplica aos radares instalados em veículo parado ou sobre suporte, em veículo em movimento ou direcionados manualmente para os veículos. Essa é uma das principais funções da Polícia Rodoviária Federal, quem paga esses equipamentos, como que fica o comportamento, a aquisição, o valor despendido. A população já está carente de muita coisa, nós já entramos com uma ação popular, judicializamos e espero que o Poder Judiciário tenha sensibilidade de entender que essa medida é para sair em defesa da vida humana. Porque se o presidente pensa que ele vai acabar com a chamada pseudo-indústria de multas, ele vai construir uma indústria de mortes. E quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é a população brasileira. O relatório da reforma da Previdência deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 4 de setembro. A data foi divulgada pela presidente da comissão, senadora Simone Tebet. O assunto também foi pauta do encontro entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A Comissão de Constituição e Justiça vai realizar na próxima semana uma série de audiências públicas para debater a reforma da Previdência. A presidente da CCJ, Simone Tebet, adiantou que o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, deve entregar uma primeira versão do parecer na próxima semana e o texto final no dia 28 de agosto. A votação da proposta na comissão deve acontecer no dia 4 de setembro e no início de outubro em plenário. Tebet afirmou que os prazos de tramitação da reforma serão mantidos na CCJ. Eu estou muito tranquila em relação aos prazos, porque até agora, até porque houve acordo de líderes, nós não precisamos, não foi necessário fazer acordos com quem quer que seja, porque nós estamos dentro do calendário. Nós não estamos suprimindo prazo, nada. Nós estamos dentro do calendário regimental. Daqui para frente é uma outra situação. Então, dentro da comissão, nós estamos dentro do prazo regimental. E mesmo em plenário, nós tiramos as segundas e sextas para contar prazo, se vocês olharem. A senadora também falou sobre a tramitação das propostas do Pacto Federativo na Comissão de Constituição e Justiça. São 7 projetos, sendo 4 propostas de emenda à Constituição. A CCJ vai conciliar a análise da reforma da Previdência com a apreciação do Pacto Federativo. Se esses projetos chegarem, nada impede que nós designemos relator no mesmo dia. Em uma semana nós temos relatório pronto para ser aprovado dentro da CCJ. Nós temos um prazo aí de pelo menos uma semana de folga no calendário da CCJ, que é a data da leitura do relator numa quarta, ficando para outra quarta a votação e discussão e votação do relatório. O Pacto Federativo e a reforma da Previdência também foram discutidos em um encontro entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A reunião aconteceu na residência oficial da presidência do Senado. Outro assunto abordado foi a sessão temática que deve acontecer no início de setembro, no plenário do Senado, para debater a reforma da Previdência. Partidos políticos fortes, coerentes e próximos da sociedade. É o que pretende um projeto de lei do senador Alessandro Vieira. Para que essa mudança seja possível, o senador afirma que são necessários ao menos 2 pilares:
mais transparência na prestação das contas e mecanismos de democracia interna. A proposta vai tramitar simultaneamente aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Você não tem democracia interna, você tem a permanência de caciques e, eventualmente, partidos que não têm nenhuma representatividade. O que a gente quer trazer é uma democracia mais aberta, onde as pessoas possam ver com clareza de que forma se conduz o partido no qual eles estão depositando sua confiança. A falta de transparência nas contas é gravíssima, né? Só no ano passado que se conseguiu que houvesse uma prestação de contas eletrônicas e ainda assim muito precária, muito longe daquilo que nós gostaríamos de saber, centavo por centavo, onde efetivamente o dinheiro está sendo gasto. E hoje a forma de apresentar são em grandes rubricas e você acaba não sabendo exatamente onde aquilo foi efetivamente gasto. E eu espero que seja assim um marco no sentido de que os partidos possam se aprimorar e realmente, né, se reconectar com a sociedade. Usuários dos planos de saúde pediram e a Comissão de Transparência do Senado realizou hoje uma audiência pública para discutir por que as mensalidades foram reajustadas acima da inflação. Com hospitais e serviços públicos sobrecarregados, na busca por um melhor atendimento, 47 milhões de brasileiros são usuários dos planos de saúde. Esse número poderia ser ainda maior. Com o desemprego e a queda da renda, nos últimos 4 anos, 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos privados de assistência médica. No período do ano 2000 até 2018, enquanto a inflação geral foi de 208%, os preços dos planos de saúde individuais subiram 382%. Os planos individuais e familiares representam 20% do total. E para eles, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou recentemente uma nova metodologia de reajuste. Só que os planos coletivos, que respondem por 80% dos usuários, ficaram de fora. Os valores dependem de uma negociação direta entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do plano de saúde. Em audiência pública com representantes dos consumidores e da agência reguladora, o presidente da Comissão de Transparência questionou a composição dos preços dos planos, reajustados em 7,35%, bem acima da inflação. Dessa comparação com o índice de inflação, né, o índice geral, que é o IPCA, não é correto. Os índices de reajuste dos planos, eles têm uma variação de composição entre preços e quantidade. A frequência de utilização ela é relevante na composição e no reajuste. Ou seja, o custo final do plano é impactado fortemente por fatores como aumento da frequência de uso e a inclusão de novas tecnologias. Essa comparação entre inflação e reajuste de plano de saúde, no argumento da agência, no argumento das empresas, ela é considerada inadequada. E eu vou dizer por que ela é relevante. Para o consumidor que considera o IPCA uma expectativa, 7,35 está acima. Está bem acima do que ele consegue pagar. E a gente vem sentindo no IDEC há alguns anos que a preocupação do consumidor mudou. Se dentro do nosso ranqueamento de atendimentos o foco era negativa de cobertura, de 2016 para cá o foco passa a ser reajuste. O consumidor brasileiro pode ficar tranquilo, a Comissão de Defesa do Consumidor do Senado está atuando firmemente para saber o que é que compõe e se é justo ou se há abusos quando se refere ao reajuste do plano de saúde. A agência Senado de Notícias lançou na internet mais um vídeo sobre orçamento público. A série, que é desenvolvida em parceria com a Consultoria de Orçamento do Senado, explica de forma didática o que é o orçamento público, como ele é elaborado e a importância dele para o país. Resultado primário e resultado nominal são os temas do novo vídeo. Superávit, dívida pública, resultado primário, resultado nominal. O economês nem sempre é fácil de ser entendido pelo cidadão comum, e isso não é bom. Porque por detrás desses termos escondem-se aspectos fundamentais para a vida de todos nós. Entender como está a saúde financeira do governo, se ele tem dinheiro sobrando em caixa, se vai poder pagar as contas no final do ano ou se está quebrado, é fundamental para que cada um de nós possamos nos planejar para o futuro. A série de vídeos, que chega agora ao 17º, esclarece os brasileiros sobre como funciona o orçamento de um país. Todo mundo sabe que é complicado gastar mais do que se recebe.
Quando chega no final do mês, é aquela situação. No caso do governo, a responsabilidade é ainda muito maior. Se as contas ficarem no vermelho, pode faltar dinheiro para saúde, segurança pública, educação e outros gastos que são tão importantes para a sociedade, inclusive os de honrar as dívidas contraídas no passado. Mas então, como saber qual é a real capacidade do governo de dar conta dessas despesas? Quer saber mais sobre o orçamento de forma didática e divertida? Os vídeos estão disponíveis na internet no endereço senado.leg.br/orçamento fácil. O acordo Mercosul-União Europeia e a venda de terras para estrangeiros são os temas do programa Salão Nobre de hoje. O senador Irajá quer acabar com uma proibição que ele considera um preconceito contra estrangeiros. A jornalista Glauciene Lara conta agora o que ela conversou com o senador mais jovem da história. Uma lei de 1971 impede que os estrangeiros invistam no agronegócio. Em 2010, a Advocacia Geral da União interpretou a norma como uma proibição de que estrangeiros comprem terra no Brasil. Mas o senador Irajá discorda. Ele apresentou um projeto de lei para permitir a venda de terras para estrangeiros. Há algumas restrições. Os estrangeiros não podem comprar áreas de fronteira e nem podem comprar mais de 25% do território de um município. Organizações não governamentais, fundações e fundos soberanos também não podem adquirir as terras. Irajá justifica que a medida vai gerar 50 bilhões de reais por ano e movimentar o mercado imobiliário, que está em baixa. Ele acredita que a proposta não fere a soberania nacional. O estrangeiro, esse mesmo estrangeiro, ele pode ter todos os imóveis comerciais e residenciais dentro de uma cidade, ou que o dinheiro der conta de comprar sem limite. Pode ter também todas as empresas comerciais e industriais. Pode ter uma companhia aérea. E por que ele não pode ter uma fazenda? Não é uma proposta que libera geral o país para que se compre deliberadamente todas as fazendas, sejam pequenas, médias ou grandes. Muito pelo contrário. Irajá também comemorou a assinatura do acordo comercial Mercosul-União Europeia, após uma negociação de 20 anos. Agora, o acordo precisa ser aprovado pelos parlamentos dos países envolvidos. Nós vamos agora nos debruçar em torno dessas tratativas, do que foi de vantagens para o país, o que nós tivemos que flexibilizar também para que esse acordo fosse possível, mas eu acho que nós temos muito mais vantagens do que desvantagens com a boa parceria que foi formada entre o Mercosul e também a União Europeia. O último passo para negociar a assinatura desse acordo foi o de que o agro, o setor agrícola, se comprometeria em cumprir o Acordo de Paris. Eu acho que o Brasil já está anos-luz na frente de todos os outros países que são signatários. E eu digo isso com muita segurança e tranquilidade, porque se você fizer um apanhado, entre todos os países, o Brasil lidera o ranking mundial na proteção do meio ambiente. Os efeitos liminares judiciais não podem durar mais que 4 meses sem que o colegiado analise o mérito da questão. Esse é o objetivo de uma proposta de emenda à Constituição que deve ser votada na próxima semana no plenário do Senado. O relator da PEC, senador Esperidião Amin, é o nosso entrevistado de hoje. Olá! Hoje, uma decisão tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Evitar que isso aconteça é um dos objetivos de uma proposta de emenda à Constituição. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, relator da matéria. Seja bem-vindo, senador. Quero saudar a todos e agradecer pela pergunta, porque ela favorece uma resposta que esclareça. Esta proposta de emenda à Constituição, cujo primeiro signatário é o senador Oriovisto, tem por objetivo impedir o quê? Me conta um caso. Lei Complementar 157, de 2017, de maio de 2017, portanto, 2 anos e meio atrás. Uma lei complementar que já exige um quórum mais elevado no Congresso Nacional. Tem que ter 257 votos a favor na Câmara, 41 votos a favor no Senado e a sanção do presidente da República. Esta lei diz o seguinte:
O ISS, o Imposto sobre Serviços, que é cobrado e favorece aos municípios, tem que ser recolhido no domicílio da prestação do serviço. Vale para o Uber. Emitida na nota fiscal de serviços eletrônicos, o ISS é recolhido no município onde o passageiro embarcou. Cartão de crédito, onde você emitiu o dinheiro através do cartão de crédito, pagou a sua conta. Isso hoje é concentrado em meia dúzia de municípios, onde estão sediados os cartões de crédito, os fundos de saúde, os fundos de investimento, e pode estar o Uber. Esta lei foi aprovada para fazer democratizar, para descentralizar os recursos para os municípios onde o serviço é prestado. Essa lei teve a sua vigência sustada por uma decisão monocrática, o que é isso? De um ministro só, há 1 ano e meio, e até hoje não foi decidido o mérito da questão, mas o dinheiro está indo para o mesmo lugar, atendendo a um pedido da FEBRABAN, que atende os interesses dos bancos do Brasil, não do Banco do Brasil. Todos estão certos. O que não está certo é o rito. Nós temos que valorizar o Supremo Tribunal Federal, valorizando o colegiado, e não uma decisão de uma pessoa só, por mais ilustre que ela seja. Por isso que esta emenda constitucional faz é o seguinte: liminar, que é isso que foi dado, não pode produzir efeitos por mais de 4 meses sem o respaldo do colegiado. Portanto, nós estamos valorizando e muito o Supremo e os tribunais superiores. Então ainda vai ser possível... Sim, se ela tiver produzir um efeito, por mais de 4 meses não vale. Se o colegiado não puder se reunir, cai a liminar. E o pedido de vista, que é outra forma de uma decisão individual prosperar, só será validado se a maioria do Supremo, ou, se for o caso, a maioria da Câmara, que tiver a responsabilidade de decidir, se manifestar sobre o mérito. Isto quer dizer o seguinte: então nós estamos contra o Supremo? Não. Aqui, seja no Senado, seja na Câmara, só produz efeito o que o Congresso aprovar. Uma lei, para produzir efeito, tem que ser aprovada na Câmara e no Senado, e vice-versa, e sancionada pelo presidente. Nós estamos com isso valorizando o quê? A representatividade da democracia. Aquele que você votou vale, mas ele não vale sozinho. E no Supremo a mesma coisa. São todos ilustres, são pessoas que o Senado, inclusive, abonou na sua nomeação. Mas não é justo para a democracia e é ruim para a instituição que liminares e pedidos de vista produzam efeito indefinidamente sem a homologação ou não do colegiado. Portanto, esta é uma PEC que remove um entulho autoritário e fortalece a democracia e principalmente o Supremo Tribunal Federal, que é nosso último recurso na busca do direito, mas vale pelo colegiado. Senadora, eu queria que a gente desse um passinho atrás para explicar como é que funciona esse controle de constitucionalidade, né? O Supremo responde a questionamentos sobre se uma lei é constitucional ou não. Como que isso funciona? Eu dei um exemplo concreto, por isso a sua pergunta foi muito inteligente, porque ela abarcou isso também. Uma lei complementar, que é, abaixo da Constituição, a mais importante produção do Parlamento. Uma instituição vai ao Supremo e questiona a constitucionalidade dessa lei. No caso, a FEBRABAN, que, convenhamos, com todo respeito, não é a instituição mais simpática do Brasil. Não é. Vai ao Supremo e diz que é complicado cumprir a lei. Aí vem uma liminar, susta os efeitos e não permite nem que se conserte a lei. Porque o que é que nós temos que consertar? Caso a lei tenha algum absurdo dentro dela, não me parece que tem. Não, é uma liminar que dá um mandrake, ou seja, ela não vale mais, até decisão posterior, sem data. O objetivo desta proposta de emenda à Constituição é muito singelo.
é respeitar o judiciário pelo que o judiciário é, o seu todo. Repito, pode ser uma Câmara, e no caso do Supremo é metade, uma Câmara de 5 ministros, se a maioria se manifestar onde couber, ou, no mínimo, 6 ministros referendarem a decisão, seja do pedido de vista, sobrestando, portanto, a tramitação de um processo. A maioria deles, dos 11, 6. Eu tenho um caso mais extravagante. Santa Catarina tem uma lei, tem uma ação civil originária, questionando para onde vai o royalty do petróleo do seu litoral e de parte do litoral, nem chega no litoral do Paraná, há 28 anos. Vai completar no dia 4 de outubro 28 anos. Repito, o Estado de Santa Catarina, depois de demandas administrativas, entrou com uma ação no dia 4 de outubro de 1991. Atravessou o século, o milênio. E pedidos de vista aqui, pedidos de vista ali. Então o pedido de vista será coletivo, como é aqui. Aqui é coletivo. Se eu peço vista na Comissão de Justiça de um projeto, a vista é para todos. Não pode um outro vir e pedir vista de novo. A vista é para o colegiado. Isso é uma atrofia ou uma hipertrofia. Só será permitido, então, um pedido de vista? Um pedido de vista. E o prazo máximo de vigência dele, 4 meses. Se o colegiado, o Supremo, aprovar, por maioria de 2/3, o pedido de vista pode ser prorrogado, para que haja uma análise melhor. Agora, o que não pode é não ter prazo. E hoje, nem a liminar, nem o pedido de vista tem prazo. Mas como fica a situação das liminares? As decisões liminares, elas vão ter prazo também? Ou a decisão liminar monocrática vai ter prazo? Como é que vai funcionar? É 4 meses. E o pedido de vista, eu me equivoquei, 6 meses. O pedido de vista, 6 meses. Liminar, 4 meses. Mas em que circunstâncias vai poder ser tomada uma decisão liminar? Não. Como pode ser é tomada hoje? Quando quiser, mas só produz efeito depois de referendado pela maioria. Ou seja, ela só vale para sobrepujar uma lei depois da maioria referendar. Mas aí ela não tem prazo. A decisão liminar, ela pode... Não, ela não vigora com mais do que 4 meses. Mesmo sendo tomada por 6 ministros do Supremo? Se for tomada por 6 é porque foi considerada inconstitucional e aí o Supremo dá a última palavra. Não, mas aí vai ser julgado inconstitucional pelo mérito, não é uma decisão liminar. Não por uma liminar, porque se 6 se manifestarem... Mas e se 6 se manifestarem numa liminar? Não existe isso. Ela cai. Não há o caso de uma... No momento que uma liminar passa a ter o respaldo da maioria do Supremo, ela não é mais liminar. Ela é decisão de mérito. E só pode dizer uma coisa, a lei é inconstitucional. Aí nós temos que respeitar. Você viu como nós estamos querendo respeitar o Supremo? Não o voto de um dos integrantes do Supremo, mas se 6 integrantes do Supremo referendo isso que você chama que é liminar, e eu digo que é a decisão de mérito, está encerrado o assunto. Roma locuta, causa finita, vamos procurar outra, vamos consertar a lei, vamos escrever melhor, né? Temos que desenvolver a legística, que é o aperfeiçoamento da lei. Não é insubordinação ao poder decisório do Supremo, é uma regulação. Uma lei não pode valer menos do que uma decisão do colegiado que dá a última palavra sobre a sua vigência, que é o Supremo Tribunal Federal. Senador, no relatório, o senhor fala da falta de legitimidade do controle de constitucionalidade, né? O senhor acredita que exista relação entre a enxurrada de críticas que o Supremo vem recebendo da sociedade e a percepção dessa falta de legitimidade? Primeiro, já existem até livros escritos dizendo que o Supremo, com esse tipo de decisão liminar, isolada, é visto como um conjunto de 11 partidos, ou 11 pontos de vista diferentes. Isso é ruim para o Supremo, porque gera uma animosidade contra fulano, contra cicrano. Agora, quando há uma decisão do colegiado, na pior das hipóteses, você dilui a responsabilidade e identifica o poder constituído. O poder constituído é do parlamento, o poder constituído é do executivo e o poder constituído é do judiciário. E nos casos dos órgãos colegiados, vale o conjunto, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, estes é que são os fundamentos institucionais. As posições pessoais são respeitáveis, mas entre considerar respeitáveis e elas passarem a legislar,
A decisão individual, tanto no executivo quanto no judiciário, quanto no legislativo, seria uma ditadura. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.